Meus queridos irmãos, se este momento tocou seu coração e você deseja continuar crescendo na fé, não deixe de acompanhar nossos próximos vídeos. Aqui sempre teremos palavras de encorajamento, reflexão e direção para fortalecer sua caminhada espiritual. Fique conosco e seja parte desta jornada abençoada. Meus queridos e amados irmãos, é com grande alegria que estou aqui diante de todos vocês para compartilhar uma reflexão profunda sobre uma frase que, por sua magnitude, ecoa em nossos corações desde os primórdios da nossa jornada de fé. A frase é simples, mas carrega consigo um significado que ultrapassa as fronteiras do entendimento humano. Ele viu Deus. Eu convido vocês a refletirem comigo sobre o que isso realmente significa, o que nos ensina e como esse encontro pode transformar nossas vidas. Ele viu Deus, uma frase que ressoa com poder, reverência e, ao mesmo tempo, com uma misteriosa intensidade. Quando pensamos nessa frase, muitas perguntas surgem em nossas mentes. Quem foi esse homem que teve o privilégio de ver a Deus? O que é realmente ver Deus? E o que isso implica para nós que vivemos neste mundo de incerteza, sofrimento e buscas incessantes por respostas? Eu lhes convido, queridos irmãos, a fazerem uma jornada comigo, não apenas por palavras, mas com um coração aberto para as verdades divinas que nos cercam. Vamos adentrar esse mistério e, ao fazermos isso, que possamos experimentar uma revelação de Deus em nossas próprias vidas. A experiência de ver Deus, antes de qualquer coisa, é importante entendermos que ver Deus não é algo que podemos definir com a lógica humana. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que muitos personagens de nossa fé, em diferentes momentos, tiveram a experiência de ver a manifestação de Deus, mas não no sentido físico ou material. Eles viram algo muito mais profundo, algo que tocou a essência de seu ser. No Antigo Testamento, em Êxodo 33, Moisés pede a Deus para vê-lo face a face. Porém, Deus lhe responde: você não pode ver a minha face, pois o homem não pode me ver e continuar vivo. Êxodo 3, 3 e 20. Isso nos revela algo muito importante. Deus, em sua plenitude, é incompreensível para a nossa limitada visão humana. O máximo que podemos fazer é experimentar sua presença de maneiras que transcendem a razão. Quando alguém diz, ele viu Deus, devemos entender isso não como uma visão física, mas como uma experiência espiritual profunda. É como se aquele ser humano fosse tocado de maneira direta pela própria essência de Deus, de tal forma que sua vida nunca mais fosse a mesma. Isso é algo que não se explica por palavras, mas é sentido em cada fibra do ser. Exemplos bíblicos de quem viu Deus. Vemos várias figuras ao longo da história bíblica que tiveram a experiência de ver Deus, ou de experimentar sua presença de maneira transformadora. Moisés, como mencionei anteriormente, Moisés teve uma visão da glória de Deus, mas não diretamente face a face. Ele se escondeu na fenda de uma rocha, enquanto a glória de Deus passava. Ele não viu Deus, mas experimentou sua presença de formas. Ao descer da montanha, seu rosto irradiava uma luz intensa devido à sua interação com Deus. A presença de Deus, embora invisível aos olhos humanos, pode ser sentida de uma maneira tão profunda que altera nossa própria constituição física e espiritual. Em Isaías 6, o profeta tem uma visão no templo, onde vê Deus em seu trono, cercado por serafins, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A visão de Isaías o transforma profundamente e ele imediatamente se sente indigno de estar na presença de Deus. Ai de mim, estou perdido, ele clama. E é nesse momento que ele recebe a purificação e o chamado para ser um mensageiro de Deus. O simples ato de ver Deus o transforma e o capacita para cumprir seu destino divino. João, no livro de Apocalipse, no Novo Testamento, vemos também o apóstolo João em uma visão poderosa em Patmos. Ele escreve sobre a visão gloriosa do Filho do Homem, cujas vestes são brancas como a neve e seus olhos como chamas de fogo. Essa visão é um reflexo da majestade de Cristo em sua glória eterna. Embora João tenha sido testemunha dessa revelação, ele se viu prostrado, como morto, diante de tal presença divina. A visão não só o impactou, mas também lhe deu uma missão de transmitir as mensagens de Deus à igreja. O significado de ver Deus em nossas vidas.
Agora, meus amados, precisamos entender o que isso significa para nós hoje, no nosso contexto atual. Somos seres humanos limitados pelo tempo e pelo espaço, mas ao mesmo tempo, somos filhos e filhas de um Deus eterno, que nos convida a entrar em sua presença. Ver Deus em nosso contexto não significa necessariamente uma manifestação física ou uma visão como as que vimos nas Escrituras. Mas, à medida que buscamos sua presença, podemos experimentar uma revelação divina em nossos corações. Muitas vezes, essa revelação vem não através de uma visão física, mas de um sentimento profundo, de uma paz inexplicável, de uma direção clara, ou de uma transformação interna que nos leva a viver de maneira diferente. Músico Aredos. Irmãos, a verdadeira visão de Deus se dá quando abrimos nossos corações para a sua presença e nos entregamos ao seu amor. Deus se revela de muitas formas, seja através da oração, da meditação nas Escrituras, ou até mesmo no silêncio da alma. A experiência de ver Deus é uma experiência que nos transforma, nos purifica e nos chama para viver em santidade e serviço. A transformação pela visão de Deus. Quando alguém tem o privilégio de ver Deus de maneira profunda, essa experiência nunca é trivial. Ela traz consigo uma transformação radical. Moisés, Isaías, João, todos esses homens, após terem suas visões de Deus, não puderam voltar às suas vidas antigas. Eles foram marcados para sempre. A visão de Deus os capacitou para cumprir as missões que lhes foram dadas, não por sua própria força, mas pelo poder que emanava da presença divina. Eu lhes pergunto, irmãos, se nós também desejamos essa transformação. Se nós desejamos verdadeiramente ver Deus, devemos nos dispor a ser transformados. Devemos estar prontos para mudar nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar, de agir e de amar. Ver Deus é uma experiência que nos chama a uma resposta, a uma mudança de coração e de vida. Meus queridos e amados irmãos, ao refletirmos sobre o impacto profundo que a visão de Deus tem na vida de cada um dos personagens bíblicos que mencionamos, precisamos compreender que a verdadeira visão de Deus nos desafia a viver de maneira radical. Isso significa que a experiência de ver Deus não é uma simples visão passageira, mas uma transformação contínua e profunda que se reflete em nossas ações e atitudes cotidianas. Nós, como filhos e filhas de Deus, somos convidados a experimentar essa revelação, a ter uma visão de Deus em nossa vida pessoal, em nossos corações e em nossa caminhada espiritual. A visão de Deus não é algo restrito ao passado, mas uma experiência viva e dinâmica que podemos buscar em nossa relação íntima com Ele. A visão de Deus, no cotidiano. Ver Deus não se resume a um evento isolado ou a uma experiência sobrenatural rara. A visão de Deus se dá em muitos momentos do nosso cotidiano, principalmente quando nos aproximamos de Deus com um coração sincero e com um desejo profundo de conhecê-lo mais. Em muitos casos, Deus se revela não através de grandes manifestações, mas nas pequenas coisas, menos no amor que oferecemos ao próximo, na paz que sentimos em nossos corações, nas orientações que recebemos ao orarmos com fé. Muitas vezes, os momentos mais simples podem ser os mais profundos, quando percebemos a presença de Deus em cada situação, em cada detalhe de nossa vida, como disse o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:6, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em outras palavras, Deus deseja que a sua luz brilhe em nossos corações e revele a sua glória em nós, não apenas de maneira externa, mas em nosso interior, transformando nossas vidas de dentro para fora. A presença divina na adversidade. Muitos de nós, meus amados irmãos, enfrentamos momentos de dificuldades e sofrimento. Às vezes, podemos até questionar onde está Deus em meio à nossa dor, onde Ele está quando nos sentimos perdidos, angustiados ou desanimados. Mas é justamente nesses momentos de adversidade que a presença de Deus se torna mais palpável, mais real. Ele não se afasta de nós nos momentos de dificuldade. Ao contrário, Ele se aproxima ainda mais de nossos corações, oferecendo-nos conforto, direção e paz. Vemos isso claramente em diversas passagens das Escrituras. No livro de Jó, vemos um homem que passou por grandes provações, mas no final, ele teve um encontro pessoal com Deus, que se revelou a ele
de uma maneira poderosa e transformadora. Jó, ao ser confrontado com a majestade de Deus, respondeu: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Aqui vemos que mesmo em meio ao sofrimento, Jó teve a oportunidade de ver a Deus de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. O sofrimento não o afastou de Deus, mas de fato, foi através dele que Jó recebeu uma revelação mais profunda de quem Deus realmente é. Da mesma forma, podemos ver que a presença de Deus em nossos momentos de dor não é algo que nos abandona, mas que nos fortalece. Quando olhamos para as Escrituras e vemos os inúmeros relatos de homens e mulheres de fé que passaram por tribulações, percebemos que, muitas vezes, esses momentos de sofrimento são os que mais nos aproximam de Deus, permitindo-nos vê-lo de uma maneira mais íntima e pessoal. O chamado para ver Deus. Irmãos, Deus nos chama para viver com os olhos espirituais abertos. Ele não quer que vivamos uma vida de fé baseada apenas em doutrinas ou tradições, mas em uma experiência real com Ele. Isso implica que precisamos estar dispostos a nos entregar completamente a Ele, buscando Sua presença não apenas quando estamos em dificuldade, mas em todos os momentos da nossa vida. Jesus, em seu ministério na terra, nos ensina que a verdadeira visão de Deus começa quando buscamos a pureza de coração. No Sermão da Montanha, ele disse: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Isso significa que para vermos Deus, precisamos purificar nosso coração, nossas intenções e nossos desejos. Precisamos nos desapegar das coisas do mundo que nos cegam para a verdadeira realidade de Deus. A pureza de coração não é uma questão de perfeição humana, mas de sinceridade e de um desejo profundo de agradar a Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Quando buscamos a Deus com um coração puro e sincero, Ele nos revela sua glória de maneiras surpreendentes. Podemos ver Deus na beleza da criação, na bondade de um amigo, no sorriso de uma criança, na profundidade da palavra de Deus e, acima de tudo, no amor incondicional que Ele tem por cada um de nós. A verdadeira visão de Deus, portanto, não está restrita a momentos extraordinários, mas é uma jornada diária de descoberta, onde a cada dia nos tornamos mais sensíveis à Sua presença. O propósito de ver Deus, quando alguém tem o privilégio de ver Deus, a experiência nunca é egoísta ou individualista. A visão de Deus sempre traz consigo uma missão, um propósito maior. Todos os homens e mulheres que tiveram encontros profundos com Deus na história bíblica receberam uma chamada para cumprir uma missão divina. Moisés, Isaías, João, todos receberam uma tarefa importante depois de suas visões, e essa missão foi possível devido à revelação da glória de Deus em suas vidas. Da mesma forma, irmãos, quando vemos Deus em nossas vidas, não devemos guardar essa visão só para nós. A visão de Deus deve nos impulsionar a viver para os outros, a compartilhar o amor e a bondade que Deus nos oferece. Em Atos 1:8, Jesus nos lembra que o Espírito Santo viria sobre nós e nos daria poder para ser suas testemunhas. A visão de Deus não é apenas para nosso deleite pessoal, mas para que possamos ser luz no mundo, compartilhando a verdade e o amor de Deus com todos ao nosso redor. Meus amados irmãos, ao refletirmos sobre a profundidade de ver a Deus, é importante entender que esta experiência não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade. Em nossa jornada espiritual, ao buscarmos um encontro profundo com Deus, devemos nos lembrar de que, ao termos uma revelação da sua glória, estamos sendo preparados para viver de maneira mais íntegra, mais compassiva e mais comprometida com os princípios do reino de Deus, a visão de Deus e o chamado à santidade. Quando Deus se revela a nós, Ele não o faz para que permaneçamos como estamos, mas para nos transformar em algo novo. Uma visão genuína de Deus é capaz de purificar nossos corações, iluminar nossas mentes e nos chamar a viver uma vida de santidade. A santidade não é algo que conseguimos alcançar por nossos próprios méritos, mas algo que Deus, em sua misericórdia, nos concede quando nos entregamos a Ele. É por meio dessa entrega que podemos experimentar a purificação e a renovação que só Ele pode oferecer. O apóstolo Pedro nos lembra, em 1 Pedro 1:16, que sede santos, porque eu sou santo. Essa é a convocação divina para que, ao vermos Deus, sejamos moldados à sua imagem
e semelhança. Quando vemos a Deus em sua plenitude nas avissal do mundo e das coisas ao nosso redor muda, passamos a enxergar com os olhos de Deus, a amar como Ele ama e a agir conforme sua vontade. Cada visão de Deus, seja ela pessoal, espiritual ou transformadora, nos convida a crescer em santidade, a nos afastarmos do pecado e a nos aproximarmos da perfeição que Ele planejou para nós. A visão de Deus e a esperança para o futuro. A visão de Deus não é apenas uma experiência do presente, mas também nos aponta para o futuro glorioso que Deus tem preparado para nós. Quando vemos Deus em sua majestade e glória, estamos sendo lembrados de que a nossa história não se resume a este mundo passageiro. Ao contrário, estamos sendo convidados a viver com os olhos voltados para o céu, para o reino eterno que nós em 1 João 3:2 lemos: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Essa promessa nos lembra que a verdadeira visão de Deus é algo que transcende esta vida. É uma esperança viva de que, um dia, veremos a Deus face a face, em toda a sua glória e perfeição. Essa visão do futuro deve nos motivar a viver com fé, perseverança e esperança, sabendo que nossa jornada não é em vão e que o melhor está por vir. O papel da comunidade na visão de Deus. Embora a visão de Deus seja uma experiência pessoal e íntima, ela também tem um impacto profundo na comunidade de fé. Ao vivermos em harmonia e compartilharmos nossas experiências com Deus, uns com os outros, somos fortalecidos em nossa caminhada espiritual. A visão de Deus, embora seja uma revelação única para cada um de nós, não é algo que deve ser mantido em segredo, mas algo que deve ser compartilhado com os irmãos e irmãs, para que todos possam ser edificados e encorajados a buscar mais de Deus. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre a igreja como o corpo de Cristo, onde cada membro tem um papel essencial. Assim como os membros de um corpo trabalham juntos para cumprir a missão, nós também, como membros do corpo de Cristo, somos chamados a compartilhar o que vemos de Deus. Quando um irmão ou irmã tem uma visão divina, isso fortalece toda a comunidade. A visão de Deus nos impulsiona a servir uns aos outros com amor, a carregar as cargas uns dos outros e a crescer juntos na fé. É, portanto, na comunidade de fé que a visão de Deus ganha uma dimensão maior, pois todos são chamados a viver e a refletir a sua glória. A transformação pessoal pela visão de Deus. Meus queridos irmãos, uma das marcas mais evidentes de quem realmente teve um encontro genuíno com Deus é a transformação pessoal. Ver Deus de verdade não deixa ninguém igual. De ver Deus não é meramente uma experiência emocional ou um evento isolado. É uma mudança profunda no âmago do ser. Lembrem-se de que quando Moisés desceu do Monte Sinai, depois de passar 40 dias na presença de Deus, seu rosto irradiava a glória de Deus. As pessoas não podiam sequer ouvi-lo diretamente por causa da luz que vinha de seu rosto. Êxodo 34, 29-35. Essa transformação externa refletia o que havia acontecido internamente. Da mesma forma, quando verdadeiramente vemos Deus, somos transformados não apenas por dentro, mas também por fora. Nossos comportamentos, nossos relacionamentos, nossas atitudes em relação ao próximo, e até mesmo nossa forma de ver a vida, começam a refletir a luz de Deus, à medida que nos aproximamos de Deus e buscamos sua presença. Podemos testemunhar essa transformação em nossa própria vida. Nossa maneira de falar, de agir, de pensar e de viver deve refletir a sua glória, pois a visão de Deus, embora não seja física, é sempre acompanhada por uma transformação radical. Essa transformação não é instantânea, mas é um processo contínuo de purificação, de crescimento e de amadurecimento espiritual. A importância de buscar a visão de Deus, meus queridos irmãos. É fácil cairmos na rotina da vida diária e nos esquecermos da importância de buscar a presença de Deus. Mas quero lembrá-los de que ver a Deus deve ser nossa busca constante. Não podemos nos contentar com uma fé superficial, que apenas se limita ao cumprimento de rituais ou obrigações. Devemos buscar ver Deus em todos os aspectos de nossas vidas, desde os momentos de oração até os momentos mais simples do nosso
A verdadeira visão de Deus não é apenas um evento de pico espiritual, mas uma jornada contínua de descoberta e transformação. Eu os exorto a se dedicarem a essa busca. Leiam a palavra de Deus com o coração aberto. Orem com sinceridade, buscando não apenas respostas, mas uma comunhão mais profunda com Deus. Participem da comunidade de fé, onde podemos compartilhar uns com os outros as nossas experiências com Deus. E acima de tudo, permitam que a visão de Deus transforme cada parte de suas vidas. Meus amados, a frase "Ele viu Deus" nos convida a uma vida de busca constante, de fé profunda e de transformação pessoal. Ao vermos a Deus, somos chamados a viver de acordo com sua vontade, a buscar a santidade e a compartilhar a sua glória com os outros. Essa experiência não é apenas uma visão momentânea, mas um processo contínuo que molda nossas vidas e nos prepara para o reino eterno que Ele preparou para nós. Que possamos cada um de nós ser transformados pela visão de Deus, para que possamos ser luz no mundo, testemunhas da sua glória e agentes de sua graça. Que Deus nos abençoe e nos guie em nossa busca por sua presença. Meus queridos irmãos, a frase "Ele viu Deus" nos desafia a buscar a presença de Deus de maneira verdadeira e profunda, com um coração sincero, disposto a ser transformado. Ver Deus não é algo que ocorre apenas uma vez em nossas vidas, mas algo que devemos buscar continuamente, dia após dia. A cada passo que damos em direção a Ele, mais perto nos sentimos de sua glória e mais íntimos nos tornamos de sua presença. Que possamos, com humildade e fé, buscar a pureza de coração, para que possamos ver a Deus em nossas vidas. Que, ao buscarmos sua presença, nossas vidas sejam transformadas e que possamos cumprir a missão que Ele nos deu, compartilhando seu amor e sua glória com todos ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma visão clara de sua glória. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a frase "Ele viu Deus" nos leva a refletir profundamente sobre a natureza de nosso relacionamento com o Senhor. Não precisamos de uma visão física de Deus para experimentá-lo em nossas vidas. O que precisamos é um coração aberto, disposto a buscar sua presença e a se entregar completamente ao seu amor. Ao fazermos isso, podemos experimentar uma transformação verdadeira e profunda. Que cada um de nós busque, em oração e meditação, uma visão de Deus que não seja meramente visual, mas espiritual. Que possamos ver Deus não apenas com os olhos da carne, mas com os olhos do coração. E ao ver Deus, que sejamos transformados para sempre, como Moisés, Isaías, João e tantos outros homens e mulheres de fé que, ao verem a glória divina, se tornaram luz para o mundo. Que Deus nos abençoe e que sua presença seja sempre a luz que guia nossos caminhos. Amém? Se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrever-se agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem transformadora. Junte-se a nós e vamos crescer juntos na presença de Deus.